Oi, oi, boa noite. Iniciando mais um Cuidando de Você. Tô entrando aqui, já tô mandando o convite para todo mundo. Quem tá entrando comigo ao vivo também, já pode mandar o aviãozinho. Hoje eu vou receber aqui a Silvana Rinaldi. Nós vamos falar sobre obesidade, uma doença que também está na nossa mente. Pois é, isso mesmo. A Silvana, ela é terapeuta e ela vai contar um pouquinho sobre o processo dela, eu vou contar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. E a Silvana é especialista nessa área, né? Diferente de mim, que não sou especialista nisso, mas a gente vai bater um papo aqui bem legal. Então chama todo mundo. Se você está vendo a gravação no YouTube ou no Instagram, compartilha com a pessoa que você conhece, não deixa de curtir, né? Curte logo essa live antes que você esqueça, porque vai ser muito bacana. Tô mandando aqui para todo mundo aviãozinho. Deixa também com a gente, deixa o seu coraçãozinho, que é para o Instagram chamar mais pessoas para participarem com a gente, né? Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Amanda Dourado, eu trabalho com desenvolvimento humano e a minha especialidade é fazer você ser protagonista da sua vida. Se você nunca viveu, se você está parado aí na sua vida, achando que tem que viver de acordo com o que a sociedade manda, vem comigo que eu te ajudo nesse processo. Cuide de você que o resto vem. Todas as áreas da sua vida vão funcionar quando você começar a entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. E aqui é o Cuidando de Você, aquelas lives de toda quarta-feira. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, né? Tô aqui com um lacinho, dedicando, né, à prevenção do câncer de mama, o câncer que mais mata mulheres no mundo. E hoje em dia também ele está prevenindo o câncer do colo de útero, que é um outro câncer que também tem matado muitas mulheres. Atenção, meninos, vocês também podem ter câncer de mama. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então se toquem, façam um autoexame, conheçam o corpo de vocês, porque é muito importante a gente prevenir. Prevenir é sempre o melhor remédio. Então fica aqui a dica. Meninas, aproveitem esse momento que está tendo muita mobilização, está tendo mais facilidade para fazer os exames e cuidem da sua saúde. Eu vou chamar a Silvana para a gente iniciar essa conversa sobre obesidade. E vocês que estão assistindo a gravação, conta pra gente no comentário por que você gostou. Quem tá aqui ao vivo, deixa subir o coraçãozinho que eu quero ver. E a gente vai conversar agora com a Silvana que já tá aqui esperando. Acho que foi. E assim, eu quero agradecer a todos vocês, né, que já temos 2 anos aí de cuidando de você, toda semana aqui com um convidado especial. Opa, a Silvana chegou! Bem-vinda! Muito obrigada, Amanda. É um privilégio estar aqui com você, é um privilégio poder ter recebido esse convite seu, viu? Uma honra para mim estar aqui hoje. Ai, prazer que você aceitou, né? Assim, a gente mal se conhecia, mas eu gostei muito da sua história e a gente se conectou ali, foi muito bacana. Você super aceitou e a gente vem aí se conhecendo um pouquinho melhor. A Silvana está em São Paulo, eu estou no Rio, e mesmo assim a gente consegue fazer essa live, né, para todo mundo conhecer um pouquinho aí das nossas histórias. Silvana, pessoal que não te conhece, né, os meus seguidores, o pessoal que está caindo aqui por causa do tema, que é um tema muito interessante que a gente vai falar hoje, que aí é a sua especialidade, que é conhecer você. Fala aí quem é a Silvana. Então, meu nome é Silvana Rinaldi, eu sou terapeuta, eu trabalho com emagrecimento, só que eu trabalho com emagrecimento de uma forma muito diferente. Então, para começar a contar, a entender por que é que eu trabalho de uma forma diferente com emagrecimento, eu sou mãe de 6 filhos, tive 8 gestações. Tinha uma questão com emagrecimento lógica, né? Depois desse monte de gestação, a gente vai engordando um pouco aqui, um pouco ali, quando vê, você está muito acima do peso. E para mim, eu achava impossível voltar. Era impossível, porque cada vez que eu começava a querer emagrecer, eu engordava mais. E isso, a gente entra naqueles ciclos, né? De baixa autoestima, de se sentir inadequado, de se sentir incapaz, de achar que isso não tem solução.
de comer as nossas emoções. E eu tentei várias vezes emagrecer, com vários métodos, várias coisas, mas nada fazia efeito. Para começar, porque eu não seguia dieta de jeito nenhum, para continuar, porque eu não fazia exercício, eu não conseguia ter de constância com absolutamente nada do que eu fizesse, então eu me sentia completamente incapaz de mudar essa história. E aí eu descobri que quando a gente trabalha o nosso interior, organiza o nosso interior, o que me levou, na verdade, a buscar isso é porque eu tinha medo de morrer, né? Eu tive meu último filho com 43 anos e assim, eu com tendência a diabetes, comendo doce desesperadamente, né? Sem conseguir controlar isso de jeito nenhum. Hoje eu vejo um relato de mulheres dizendo isso, né? Não consigo me controlar, não sei mais o que fazer. Essa era eu. Eu não conseguia me controlar de maneira nenhuma e eu me vi numa situação em que eu podia morrer e deixar meus filhos, né? Imagina, eram 3 crianças pequenas, um bebê recém-nascido, 3 crianças e 3 adolescentes, né? E eu realmente me senti pressionada. E aí o que aconteceu foi que eu fui obrigada a encontrar uma solução. E eu encontrei a solução trabalhando as minhas emoções. Tive que entender por que eu comia, por que eu não conseguia parar, o que eu tinha deixado para trás e por que é que eu não conseguia mudar essa história. E aí eu fui estudando desenvolvimento humano, né? E hoje, né, dentre muitas coisas que eu estudei, né, gestão emocional, da ansiedade, estresse, sucesso profissional, relacionamentos e conflitos, constelação familiar, coaching, uma série de coisas que a gente vai estudando, né, Amanda? Uhum. Dentre tudo isso, né, que eu fui estudando, eu fui desenvolvendo estratégias. Primeiro eu desenvolvi para mim, né, as minhas estratégias. Eu até conto isso num livro. Porque eu passei 2 anos estudando. Quando eu consegui colocar tudo em prática, eu perdi 10 quilos em um mês sem fazer dieta, sabe assim? Só por conseguir, por exemplo, sem fazer dieta, que eu quero dizer, é sem ir para salada com ovo, sabe assim? Mas aprendendo a me alimentar direito, aprendendo a ter consciência, comer com consciência. E eu assim, consegui parar de comer açúcar, que era uma coisa assim que para mim era inimaginável, né? Uma pessoa que não vivia sem açúcar de jeito nenhum, sem doces, né? Todos os dias eu tinha que comer doce, muito doce. E eu descobri que a gente não tem limite, ó. 43 anos, com 8 gestações, né? Mãe de 6 crianças e 2 anjos. Eu consegui voltar a usar manequim 38. Não tinha limite, o limite estava aqui. Então, Só vou dar um parêntese aqui, Silvana, para quem não te conhece. Gente, você olha para Silvana, você não diz que ela tem esse monte de filho. Ela tem um corpo aí de uma menininha de 20 anos. Assim, ela falou que a última gestação foi com 43. Então, ela já falou que ela tem mais de 43 anos, né? Não fui eu que falei a idade dela. Mas você não fala, ela tem um corpo assim, uma mulher esbelta. Você não diz, você olha para ela, não tem, né? Não teve esse monte de filho, porque a gente sabe que a gestação faz com que o corpo da mulher mude bastante, né? Então, quem não, né, a Silvana tá sentada, vocês não estão vendo, mas eu conheço a Silvana pessoalmente e eu posso dizer isso. Você olha para ela, você não diz, né? Você não fala assim, nossa, essa mulher nunca esteve acima do peso, né? Não dá para falar isso. Não dá, gente. Silvana, você tá ótima. Galera tá entrando aí, Wagner entrou, Eliane entrou. então eu vou te contar Wagner mais falou uma aqui com a coisa. gente sobre bariátrica. A gente fez uma live ano passado sobre cirurgia bariátrica, foi bem legal também, Silvana. E tá salva aí no meu canal do YouTube, vocês podem acompanhar por aí. Se você tá no Instagram, você vai no link da bio que você vai parar no YouTube. Se você tá no YouTube, procura aí que você vai encontrar. Vai lá, Silvana, desculpa aí, eu só tinha que falar isso Imagina, porque Amanda, não que isso. parece que você tem esse corpo de quem teve 8 filhos, 8 gestações. Então, eu nunca imaginei que fosse possível voltar a ter esse corpo. Essa que é a questão. Nunca imaginei, porque para mim isso era uma coisa assim surreal, né? A gente vai. Eu pensava assim, nossa, cada gestação leva um pouco da beleza da gente, né? A gente vai ficando tão
vai perdendo tanto, né? E de repente, porque eu tive várias coisas, né? Meus bebês nasceram muito grandes. Eu tive filho com 4,5 kg, eu tive filho com 4,2 kg. Eu ficava enorme nas minhas gestações. Assim, não ganhava 20 quilos, mas eu ganhava 15. Aí não voltava tudo. Aí engravidava de novo, já tinha mais um pouco daquele que a gente já, né, que já tinha tido. E assim, eu fiquei 10 anos, depois que eu passei por esse processo de emagrecimento, eu fiquei 10 anos sem comer açúcar, nenhum. E eu acho que isso também me ajudou muito, porque hoje meu filho tem 14 anos. Isso quer dizer que eu estou com 57 anos. Mas além do emagrecimento, eu acho que isso preservou minha pele, preservou tudo, porque eu não. Eu acho que a gente envelhece com a comida que a gente come também, né? Uhum. Eu sei que mudou completamente a minha história, assim. Mudou completamente a minha história. Tudo aquilo que eu ganhei tudo, né? Eu me transformei de um jeito que eu sou, assim, minha primeira profissão, eu sou professora de música, eu sou pianista, Ai, trabalho que com coral lindo. infantil, com uma série de coisas assim, mas de repente eu me vi terapeuta, né? Porque eu me apaixonei assim, eu falei, gente, eu preciso contar para as pessoas, especialmente, né, as mulheres, porque a gente tem essa coisa de que uma vez que eu passei por uma gravidez, então nunca mais meu corpo vai ser o mesmo. E eu me vi vestindo roupa junto com as minhas meninas de 15 anos, sabe? Junto com as minhas Ai, que adolescentes. legal. Trocando. Então, assim, foi uma coisa tão assim, eu falei, gente. E hoje eu não me mantive com esse corpo, porque eu me via depois e eu falava assim, nossa, eu tô cabeçuda, com corpo pequeno e cabeçuda. Então eu não me senti bem, eu precisei ganhar um pouco mais de peso para eu poder me sentir bem como eu me sinto agora, que eu sinto que agora eu tenho mais harmonia no meu corpo. Eu uso 40 hoje, né? Já não uso manequim 38, eu cheguei quase a usar manequim 36. Mas para mim isso foi uma conquista. É possível, sabe assim? Nossa, é possível. Porque quando eu falo para as pessoas assim, olha, você pode alcançar o corpo que você quiser. A pessoa fala assim, ah, não, o corpo que eu tinha antes, nunca. E eu sei que é possível hoje, inclusive trabalhando com emagrecimento e ajudando outras pessoas a alcançar também, né? Independente de idade. Eu tenho pessoas assim, mulheres de mais de 60 anos que eu trabalho com elas. A gente sabe que hoje existem mulheres que elas, inclusive, modelam o corpo nessa idade, né? Com 60 anos, assim. E é uma coisa surreal. Para mim era uma coisa inimaginável, impossível. Cada vez que eu fazia uma dieta, eu quebrava tudo, bagunçava tudo, né? E sem contar a saúde que a gente ganha, né, Amanda? É outra vida, né? Você passou por um processo de emagrecimento, você sabe o que é isso. Muda Sim. tudo na vida da gente. E eu ganhei de presente saúde, força, vida. Eu ganhei de presente uma profissão diferente. Eu ganhei de presente autoconhecimento. Eu ganhei de presente amigos inimagináveis, que eu nunca estaria aqui com você hoje se eu não tivesse passado por esse processo. E escrevi um livro, estou escrevendo outro, então assim, a gente vai, assim, parece que tudo muda, né? É um passo que eu dei, né, no sentido de alcançar uma coisa que para mim era impossível, que mudou toda a minha história. Bacana. Gabriela, bem-vinda. É como eu falo, né, Silvana? Cuide de você que o resto vem. Foi o que aconteceu comigo também. Quando eu comecei a cuidar de mim, todas as áreas da minha vida começaram a funcionar. Eu não sou especialista, né, no emagrecimento, mas eu ajudo as pessoas a serem protagonistas das suas vidas, porque uma coisa vai puxar a outra. E Com comigo certeza. também aconteceu assim, Silvana. Eu vinha de uma obesidade quase mórbida, eu engordei, eu dei uma engordadinha, mas hoje eu consigo me olhar no espelho e falar, caramba, como eu tô bonita, né? Eu consigo me ver e me amar, me aceitar do jeito que eu sou. Ah, tô gordinha? Tá, beleza, mas hoje eu tenho saúde. Eu consegui ir pro treino hoje antes de vir pra cá. Eu falei, não, eu tenho que treinar. Mas eu também precisei criar essa mentalidade, cuidar, né?
do meu cérebro ali, da minha mente, para eu conseguir entrar nesse processo de transformação. Porque eu era igual a você. Eu começava uma dieta, aí emagrecia ali no primeiro mês um pouquinho, depois eu não conseguia manter. Aí eu entrava, me matriculava na academia, ia uma vez na semana, não via resultado nenhum, parava de ir. Então, quando eu cuidei do meu emocional, eu consegui levar a alimentação e o exercício físico, né? Combinar os dois e levar a sério. Tava assim no meu auge ali na pandemia, veio a pandemia e pá, bagunçou tudo, engordei. Agora eu tô me restabelecendo. Gente, quem me conhece viu como é que eu tava, viu como eu era antes, como eu fiquei. Mas assim, eu não desanimei total, né? A gente sabe que a gente tem altos e baixos. Eu voltei a treinar depois de um bom tempo. Hoje em dia eu tô treinando. E a gente sabe que precisa manter, sim, um treino. A gente sabe que a gente precisa manter a alimentação. Mas o foco aqui, né, a gente está falando de obesidade, também uma doença da mente, porque assim como a Silvana e assim como aconteceu comigo, acontece com muita gente. A gente precisa cuidar da nossa mente. O Wagner mesmo foi um que falou, quando a gente fez a live sobre a bariátrica, que precisava passar ali por todo um tratamento, acompanhamento com psicólogo. A pessoa ela precisa estar preparada mentalmente para essa nova vida, né? Eu já começo a olhar assim a balança, ó, não tô gostando desse peso não, não tá legal. A roupa começa a ficar apertada, ó, não tô gostando. Mas só que eu já mantive uma rotina, eu já sei como voltar, né? E é muito difícil quando a gente não cuida da nossa mente. Hoje eu já sei como fazer, porque a minha mente já está blindada com relação a isso. Eu consigo me olhar assim, ó, aqui não tá muito legal, tô meio gordinha aqui. Mas eu tô me achando bonita. Antes eu achava, eu não conseguia me olhar na câmera. Eu falava, nossa, que coisa horrível, que horror, não quero me ver, né? Então isso tudo tem a ver com a nossa autoestima. Então tem aqui, ó, tem a ver com a nossa mente, né, Silvana? É isso que você ensina essas mulheres, principalmente, né, a emagrecer de uma forma mais tranquila. Como você falou aí, você emagreceu 10 quilos sem ficar só na salada com ovo, porque você cuidou da sua mente. E é Então, se você puder interessante, falar com o pessoal um pouquinho do que você fez, como é que a gente pode fazer. eu vou explicar, é assim, olha, na verdade eu perdi 25 quilos naquela ocasião, né? Eu tinha tido bebê, eu não estava conseguindo perder peso, mas eu ganhei, assim, eu perdia 1 quilo cada 2 dias, de a mudança tão drástica que eu fiz, sabe? Na maneira como eu me alimentava. E foi uma coisa assim muito natural, comendo, jantando, comendo nas horas certas, sabe? As refeições certas, sem pular a refeição. Então, eu trabalhei, a primeira coisa que eu trabalhei a questão da minha ansiedade, né? Porque eu tinha uma ansiedade absurda. E eu vejo que esse é o grande problema. Eu queria colocar um parênteses aqui, né? Eu me preocupa muito padrão. Apesar de eu ter dito para todo mundo, né, que eu voltei a usar manequim 38 e tudo, mas eu não hoje eu não me guio por padrão, nem pelas minhas clientes. Por quê? Porque o padrão, na verdade, é aquela coisa que a pessoa fala assim, nossa, a fulana tem o corpo perfeito. Gente, o corpo perfeito é o seu, sabe? É o seu corpo que te permite caminhar, que te permite amar, que te permite sentir prazer, dor, que te permite crescer. Esse é o corpo perfeito. E o corpo perfeito, ele só precisa ser amado, né? A gente tem que se amar para a gente conseguir cuidar da gente mesmo. Então, uma das coisas que eu vejo para as pessoas que chegam para mim com o objetivo de emagrecer, elas chegam normalmente muito machucadas. Elas chegam com uma sensação muito grande de baixa autoestima, de uma sensação, na verdade, de nenhum valor, sabe? Elas se sentem preguiçosas. Eu já ouvi tanta coisa absurda, já ouvi coisas do tipo assim, eu me sinto um lixo gordo, eu sou preguiçosa. E você vai ver é uma mulher que trabalha, uma mulher que tem uma rotina pesada, uma mulher que é brilhante em muitas áreas da vida, mas se sente destruída
pela baixa autoestima, né? Inclusive, essa semana, eu estou fazendo a Semana da Baixa Autoestima, na verdade, a Semana da Autoestima justamente por isso, porque quando eu criei o programa, né, que eu trabalho, que é o programa Emagrecendo em Paz, o objetivo é exatamente esse, é trazer para a pessoa a aceitação do próprio corpo, através da aceitação do próprio corpo, ela entender que esse corpo que ela tem é perfeito, ele só precisa de cuidado, né? E aí a gente começa a cuidar da nossa mente. O que a gente vai fazer? Vai cuidar do emocional. Gente, por que é que a gente não consegue parar de comer? O que é que está doendo em você? O que você está tentando suprir com esse alimento, né? Além de uma dependência química, por que é que você sente? Por que você não consegue se libertar disso? Por que você não consegue fazer uma dieta, fazer a coisa direitinho, né? Ter uma alimentação saudável? Porque a ansiedade toma conta. E a ansiedade toma conta porque a gente tem pressa. Como a gente se sente mal, né? Com a gente mesmo, a gente tem pressa. A gente quer resolver logo. E aí o emagrecimento, ele não é... Eu falei para vocês que eu emagreci 10 quilos, eu emagreci 25 quilos em 2 meses e meio. Mas acontece que isso aconteceu depois de 2 anos estudando o meu emocional, trabalhando o meu emocional. Então, não foi imediato, não foi de repente. Isso foi um processo de eu ir aprendendo a colocar, desenvolvendo estratégias e mudando um pouco de cada vez. Quando a mudança foi completa, as coisas simplesmente aconteceram. Então, o problema é que o processo de emagrecimento, ele não é rápido, ele é longo, ele necessita de cuidado de organização interna, organização externa, né? A vida, às vezes, tem que mudar completamente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que de 62 anos, que ela alcançou o objetivo dela, foi maravilhoso o processo dela. Mas a primeira coisa que ela precisou fazer foi organizar a casa dela. Foi tão interessante, ela falou, eu não consigo funcionar com a minha casa bagunçada. Eu falei, então, o que a gente pode fazer? Ela, no meio de muita dificuldade, trabalho, né, uma coisa assim, eu fui conduzindo para ela poder organizar a casa dela, organizando a casa dela e eu fiz uma constelação familiar com ela para entender a necessidade que ela tinha de controle, a necessidade que ela tinha de ajudar todo mundo, de não se olhar. A gente vai cuidando de todo mundo, ajudando todo mundo, se perdendo na profissão, se perdendo em tudo, e não tem tempo da gente se olhar. Então, eu fui organizando tudo isso com ela, né? E aí ela foi procurando todas as ferramentas que ela precisava para ela poder emagrecer. A nutricionista que ela precisava, a orientação que ela precisava, voltou a fazer academia, mas aí ela tinha condição. Ensinei ela a passar por Natal, Ano Novo, happy hour, festinhas de casamento, Páscoa, Carnaval, para que ela pudesse ficar blindada em todos os momentos e ela soubesse estar no ambiente, se alimentar de uma maneira adequada, sem destruir o processo dela. Então, assim, não é uma mágica que acontece e, de repente, a gente emagreceu, né? É um processo que acontece. Mas se a gente tem ansiedade e pressa e não se gosta, não se ama, a primeira coisa que a gente faz é falhar e na primeira falha a gente destrói tudo e volta a engordar mais do que tinha emagrecido. Essa aqui é a realidade. Quando você tira o foco, quando você alivia essa tensão, quando você alivia essa ansiedade, o processo de emagrecimento vem como um presente, né? Acho que é mais ou menos Isso é muito isso. bom. A galera tá entrando aí, ó, William, Dani, Adriana, Suzy, Lana, Gabriela, sejam todos bem-vindos. Gente, coloca o coraçãozinho aí, porque quando sobe o coraçãozinho, o Instagram ajuda a levar nossa live para mais pessoas, né? E esse tema é tão interessante, obesidade, uma doença que também está na mente, né? Nós aqui somos terapeutas e a gente está falando sobre obesidade, né? Geralmente quem fala sobre obesidade é um médico, é um educador físico, é um nutricionista, mas por que que a obesidade também está na mente? Esse é o assunto de hoje. Se você está vendo a gravação, compartilha com a pessoa que você conhece, que pode se interessar por esse assunto, né?
aos profissionais que também podem fazer parcerias, que também precisam indicar, às vezes, um terapeuta para auxiliar aí nesse processo. E curte, né? Não esquece de curtir, de deixar aí seu comentário, seu like, porque isso é muito importante, até para a gente saber até que ponto o nosso conteúdo está ajudando, né, Silvana? Ô, Amanda, isso é uma coisa que eu ia falar, né? Você estava falando que você hoje você se olha e você se gosta. E eu vi uma foto sua muito recente, acho que foi num casamento que você estava. Eu vi nas suas redes sociais. É isso, não foi? Foi esse final de semana, foi Isso, esse foi final esse de final de semana. E você semana. tá linda, sabe? E eu acho que é muito importante Obrigada. ter essa consciência. A gente ter essa consciência. Eu conheço mulheres que, às vezes, elas não estão exatamente na melhor forma delas, que, assim, nos padrões, né? Vamos colocar assim. Mas elas têm consciência, têm autoestima elevada. E isso faz, assim, um bem enorme. Às vezes, o seu corpo é o sonho de uma pessoa, é o corpo que você hoje menospreza, né? É o sonho de uma pessoa que está 20 quilos acima de você, né? Então, Uhum. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vive numa sociedade em que o padrão, a coisa é muito padronizada. Por isso que, na minha cabeça, assim, o foco precisa ser a gente viver uma vida saudável e trazer o emagrecimento como um presente. Isso não quer dizer que você não possa chegar no seu manequim 38 se você quiser. Você pode, mas não faz isso. Não traz essa pressão e essa coisa para cima de você, porque isso não é justo, né? Eu estou vendo que está entrando aqui um pessoal, a Rita, eu estou vendo daqui que ela entrou, a Suzy eu vi, Entrou a mas Priscila, mas eu Priscila estou sem Janine, óculos, querida. então eu queria só me desculpar, porque eu não vou conseguir ver todas as contas, todo mundo que está entrando, está falando boa noite e tudo, porque eu comecei a live e eu esqueci de pegar meu óculos. Eu tô assim, Mas eu tô falando aqui o nome da galera, ó. Rita, a Rita é minha Priscila, os outros eu já tinha cliente. até falado o nome. Priscila, minha coach querida aí, me ajudou em vários processos. Então, foi legal você falar sobre isso, Silvana, porque realmente eu tive esse casamento para ir no final de semana e a minha ideia era ir com outro vestido. Só que o vestido é um vestido antigo que eu tenho já, um vestido de festa. Eu falei, pô, eu ainda tenho esse vestido e eu quero usar ele. Só que o vestido, ele tá entrando, mas ele tá meio que apertado, principalmente aqui no quadril, né? Porque eu tenho muito quadril. Se fosse na época ali que eu tava um pouco mais magra, ele estaria perfeito, mas agora ele não tá legal. Eu falei, poxa, não vai dar pra ir com esse vestido, eu vou ter que ir com alguma coisa que tá cabendo em mim. Então eu fui com aquele lá da foto, né? Quem olhar aí meu Instagram depois pode ver lá que eu tô com um vestido estampado que não era a minha intenção ir pro casamento com aquele vestido, mas era o que estava cabendo, né? O outro estava cabendo, mas estava incomodando um pouquinho. Vou voltar a usar em breve. Mas mesmo assim eu falei, não, é esse aqui, eu tô linda do mesmo jeito, né? Eu não deixei aquilo me colocar para baixo, coloquei um batom vermelho, me arrumei e fui. Um tempo atrás, né, antes de cuidar da minha mente, antes de todo esse processo, eu não iria, né? Possivelmente eu não iria, possivelmente eu não tiraria fotos, ou se eu tirasse uma foto ou outra, eu não conseguiria postar essa foto. E eu lembro que quando eu comecei a usar o Instagram, foi para eu me incentivar e para eu ajudar a incentivar outras pessoas, porque foi quando eu comecei a, de fato, ir para academia e eu comecei a levar a sério, né? Então era uma forma de me incentivar e mostrar para as pessoas que era possível. Porque as pessoas ficavam assim, nossa, o que aconteceu? Você está emagrecendo? O que você está tomando? Eu falei, não estou tomando nada, não, né? Não... Algumas pessoas chegaram a pensar que eu tinha feito bariátrica. Falei, não fiz nada. Mas eu cuidei da minha mente, estou cuidando do meu corpo, estou levando a sério uma rotina. E isso me ajudou a me cuidar. Tanto que eu criei o desafio Cuidando de Mim, tanto que as lives chama Cuidando de Você. E é nessa coisa, né? Cuide de você que o resto vem. Daí vieram esses nomes dos meus projetos. Ano que vem, início do ano que vem, já vou fazer um novo desafio Cuidando de Mim, que é super para autoestima, autoconhecimento. E foram coisas que eu passei.
né? E que me ajudaram a estar aqui hoje. Então, a questão do vestido é muito isso. Aquele vestido era o que estava cabendo. Eu tenho um monte de vestido lindo aqui que não está cabendo, mas eles vão caber, porque é a minha meta. Eu sei que eles vão caber. Eu não cheguei assim o máximo que eu estava, não engordei tudo que eu já tinha engordado antes. Hoje, voltando para o treino, eu já consigo ter ali uma, como é que fala? O corpo tem uma, tipo, uma lembrança, né? Não lembro agora a palavra. A gente fica um tempo sem treinar, mas quando você volta, o corpo lembra ali de alguma coisa. É Eu uma ainda tenho essa memória, né? lembrança. Eu acho que é uma memória, não é? É a memória, isso, essa memória aí, eu já consigo resgatar com mais rapidez, mas eu tô no processo, as roupas vão caber, eu vou me sentir melhor, mas assim, é uma coisa que não me incomoda tanto. Tem gente que fala assim, tem que fazer um regiminho, né, não sei o quê. Ok, tem que fazer um regiminho, ok, tô cuidando melhor da alimentação, tô, porque eu também tenho esses momentos de comer muito, de ansiedade, né, que como você falou, a gente come as nossas emoções, é muito verdade isso. A gente está triste por alguma coisa, a gente está ansioso por alguma coisa, a gente acaba comendo. Foram momentos muito difíceis. Só que a gente sabe que tem que resgatar isso, né? E você está trabalhando com isso, o seu foco é esse. E a gente, enquanto profissional do desenvolvimento humano, profissional da mente, a gente sabe que a gente tem que cuidar da nossa mente, né? E hoje, graças a Deus, eu aprendi a ter essa autoestima e me aceitar do jeito que eu sou. Com um peso a mais, eu tô acima do meu peso, eu tô acima do meu peso ideal, mas eu me aceito do jeito que eu sou, porque como você falou, muita gente pode falar assim, nossa, eu queria ter esse corpo, né? Eu não tenho a intenção de vestir um manequim 38, porque eu sou grande, né? Eu sou mulher grande. É Então, eu com mesmo. manequim 38, acho que eu ia ficar meio, acho que eu ia ficar meio com cara de doente. Então, eu não tenho a pretensão de vestir um 38, mas eu não quero voltar aos 60 como eu já usei. Hoje eu tô nos 60, mas eu tô longe do 38. Eu nem quero chegar no 38, né? Eu consigo me aceitar do jeito que eu tô. E o Wagner falou aqui, ó, vamos lá. O Wagner, que foi o que fez comigo a live, né? Meu primo fez a live comigo ano passado, que eu deixo a dica para vocês assistirem sobre a bariátrica, foi muito bacana, a gente fez ano passado, na época do Novembro Azul, Saúde do Homem, ó. Já usei tanto que cabia que hoje uso roupas para ir ao trabalho que poderia ir para um evento. E algumas pessoas já me perguntaram: por que você vem trabalhar assim? Justamente porque sempre tive que usar o que cabia. É isso mesmo. Quando a gente está muito acima do peso, né, a gente não usa o que a gente quer, a gente usa o que cabe. Pô, várias vezes entrava numa loja assim, qual a manequim maior que tem aí? 52. Aí eu já ficava, nem entrava, porque pô, 52 não entrava na minha coxa, né? Então a gente usava o que cabia. E quando você consegue usar uma roupa que cabe, nossa, gente do céu, isso é maravilhoso, né? Então o Wagner hoje ele consegue usar a roupa que ele quer e ele tá feliz com isso, né? Porque ele emagreceu acho que 100 quilos, não foi, Wagner? Foi muito. É muito legal o depoimento do Wagner. Vocês podem assistir a live que tá gravada aí no YouTube. Quem tá no Instagram vai lá no link da bio que vocês vão conseguir acompanhar. Quem tá aqui no YouTube vendo a gravação, acompanha, procura aí que tá em algum lugar também. Silvana, você também teve que usar o que cabia antes de ir pro 48? Porque a gente tem muito disso, né? Às vezes a Eu gente não não quer cheguei, usar aquilo, a gente usa o que cabe. eu não cheguei nesse ponto, mas eu acompanho muitas pessoas que chegaram, né, Amanda? Eu não cheguei nesse ponto justamente porque eu não fiz. Quando eu percebi que cada vez que eu emagrecia, eu engordava mais, cada vez que eu fazia dieta, eu engordava mais, eu parei de tentar emagrecer. Então, isso, de alguma forma, me preservou, sabe? Porque se não fosse isso, eu não sei como seria. Porque cada vez que eu. E assim, também o medo de morrer, aquilo que eu te falei, né? Se eu não tivesse feito nada exatamente naquele momento, eu tenho certeza que eu teria passado dos 3 dígitos, assim, com facilidade. Eu estava, na época, beirando, assim, os 90 quilos, né? E que já era bastante. Uma coisa que eu... Mas, assim, é horrível.
né? É horrível. Você, na verdade, eu não tinha mais o que vestir. Essa é que é a verdade. Eu não tinha mais o que vestir. Eu estava... A gente fica numa situação que você não tem e não tem vontade de comprar, né? E se você fica por muito tempo, você acaba tendo, mas não tem. Só que como eu tinha esse medo desesperador de morrer e deixar minhas crianças, eu tratei de tentar entender o que estava acontecendo e tomar uma atitude. É muito complicado porque a gente passa muito por julgamento também. As pessoas, eu acho muito ruim essa coisa das pessoas ficarem cobrando você de emagrecer. Existe uma dor por trás disso. Existe uma dor por trás de tudo isso. Eu trabalho com muitas pessoas e quando eu faço a constelação eu vejo tantas coisas assim. Pessoas que passaram, que têm memória de escassez, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme de fazer uma dieta porque tem memória de escassez. Gente, a pessoa passou por momentos em que ela sentiu que existia uma escassez na vida dela de alimento. Ela não quer fazer uma dieta hoje. Ela não quer fazer, ter que fazer. Isso não é consciente, é inconsciente. Ela pode até tentar fazer, mas dentro dela ela não quer fazer. Enquanto existir conflito, às vezes a pessoa, por exemplo, tem alguns casos, né, de clientes que eu já atendi, de pessoas que passaram por muito assédio, né? Mulheres, inclusive mulheres muito bonitas, que passaram por muito assédio e elas engordaram. A obesidade é uma proteção. Aí você tem que trabalhar isso. Então, gente, é tão raso isso de ficar falando para as pessoas, emagrece. Ah, é só você emagrecer, para de comer. Para de comer que você emagrece. Não é Não assim. é assim tão fácil, né? Não é. As pessoas não sabem o que passa dentro da gente quando a gente come ou quando a gente procrastina numa atividade física. Tem todo um inconsciente ali dentro, né? Tem toda uma intenção positiva para a gente comer, para a gente não ir treinar, né? Então, assim, quando a gente fala isso para uma pessoa, é muito fácil, para de preguiça. Gente, não é assim. A gente Não é está assim. falando quanto especialista da mente humana, Não, né? A gente sabe que tem que fazer isso, mas não é fácil. não A é gente assim. também tem dificuldades, eu também tenho minha dificuldade. Hoje eu não consegui levantar cedo para treinar, eu tive que treinar de noite, sair correndo para a live, mas porque eu tenho essa consciência de que eu preciso disso, mas a Amanda de uns anos atrás não ia, E né? parece que a Então, gente fica assim, isso é amarrado, muito né? sério. Parece que você está presa. A sensação que dá é que a gente está presa. Você simplesmente não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. É uma sensação horrível, né? Eu vejo muito essa coisa assim, esse julgamento, essa pressão, isso só torna pior. E isso muitas vezes vem da família, né? Vem das pessoas com a melhor intenção do mundo para te ajudar, mas assim, isso atrapalha muito o processo. Eu lembro de um Natal que eu fui para casa da minha mãe, eu tinha acabado de ter meu último bebê. Meu filho nasceu, ele vai fazer 14 anos agora em novembro, dia 28 de novembro, né? Ele faz 14 anos. Ele tinha acabado de nascer, então fazia um mês, era Natal, fazia um mês que ele tinha nascido. E eu fui para o Natal e meu irmão me deu um presente. Assim, minha mãe, ela tem um trauma, né, com obesidade, porque ela foi muito obesa. E ela emagreceu já com mais idade, e ela ficou com muito, assim, os braços, com muita... Porque ela emagreceu já depois dos 50, 60 anos, eu acho, eu nem lembro agora. Acho que depois dos 60 anos, alguma coisa assim, e sem academia, sem nenhum acompanhamento. Então, ela ficou com muita flacidez. E aí ela tem trauma com isso, né? Hoje ela tem uma questão com demência, tudo, já não tem mais, né? A gente já não tem mais essa coisa, mas quando eu tive meu bebê, nossa, ela estava muito irritada porque eu estava fora do peso. Eu tinha acabado de ter bebê, dá para entender uma coisa dessas? E aí, meu irmão trouxe um vestido para mim de presente, mas assim, ele trouxe um vestido que era larguinho que você ajusta com um cinto, sabe? Então, eu Uhum. poderia usar naquela ocasião e eu ia poder usar mais tarde, quando eu, né, se eu emagrecesse, eu conseguiria usar.
Ela pegou o vestido, chamou minha filha de 15 anos e disse assim, Lívia, vem cá, experimenta esse vestido. A minha filha foi e colocou o vestido. Ela falou, ficou lindo para você, é seu presente, viu? Porque isso aqui não vai ficar bom na sua mãe, não. Ela tá muito gorda para usar isso aqui. E eu me senti tão mal. Eu me senti tão triste. Eu entendo hoje por que ela fez isso. Na verdade, desde aquela época eu entendia. Mas isso não diminuiu o que eu senti. Eu me senti humilhada, na verdade. E quantas vezes a gente, na ânsia de ajudar uma pessoa que precisa emagrecer, a gente acaba trazendo um sofrimento, né? Então, eu tenho clientes que elas acordam de manhã e dormem em sofrimento, pensando em dieta. E elas não conseguem fazer. E eu lembro da sensação de querer viver sem comida. Eu queria poder não comer, porque cada vez que eu comia, eu perdia o controle. Eu queria poder viver sem comer. E eu ouço isso de algumas pessoas. Então, eu falo, né, que a obesidade é dor na alma. Porque a gente passa muitas vezes a comer escondido, sente vergonha do corpo, sente vergonha de comer, sente pressão, se sente diminuída quando a gente olha para outras pessoas, muitas vezes, a gente se sente diminuída. A autoestima vai parar no pé. É uma dor muito grande. Por isso que é tão difícil a gente conseguir resolver isso. Porque você tem que trabalhar as crenças que a pessoa tem. Gente, quem é que não cresceu ouvindo assim, come para agradar a mamãe. A mamãe vai ficar feliz. Tem até musiquinha, eu não sei cantar não, tem até musiquinha cantando que se você comer, né, come para a mamãe ficar feliz. Você, desde o início, desde do começo da idade mais tenra da vida, você vai aprendendo que você tem que comer bem, né? Porque aí a sua mãe vai ficar feliz. Você vai ficar fortinho. A pessoa tem que crescer, né? Você tem que comer para crescer. Isso. A pessoa magra é fraca. Olha como tá tão magrinho, tá tão fraquinho. A gente vai interiorizando essas coisas. Aí quando cresce, muda, né? Muda o discurso. Ó, você tá gordo. Então, mudar isso aqui na nossa cabeça que é difícil, porque você cresceu ouvindo uma coisa e de repente, opa, mudou. Peraí, não é para eu comer, é para ficar forte, saudável? Não, agora eu não posso comer, eu tenho que emagrecer. Aí fica aquela coisa ali, né? É isso ou é aquilo? Entrou uma galera aí, ó. Catita, doutora Rosana. Ah, o Wagner falou que ele chegou a pesar 198 quilos. E ele Nossa. emagreceu bastante, ele emagreceu uns 100 quilos aí, com a bariátrica e, lógico, com a reeducação alimentar, com exercício físico, né? Foi E bastante. teve que trabalhar a mente, né? Porque senão a bariátrica não adianta. Teve. Eu tenho E tem que clientes de manter, bariátrica. ele manteve, né? Porque a gente sabe, né, Silvana, que quando você não mantém a sua mente, você volta. E o Bom, Wagner, ele tá mantendo isso tudo, né? E isso é muito legal. Parabéns para você, Wagner, porque você conseguiu manter. Eu conheço muita gente que voltou, né? Fez a bariátrica e engordou tudo novamente. é um desafio muito grande. Então a gente vê, né? Essa questão, são todas essas questões que a gente vai vendo. E eu lembro muito da sensação, cada vez que eu queria, por exemplo, vocês imaginem, né? Eu com uma família desse tamanho, meu marido, gente, ele cozinha. Então eu pensava assim, enquanto meu marido cozinhar, como é que eu vou emagrecer? Porque na minha geladeira tinha sempre 2, 3 tipos de doces diferentes. Então eu fazia um bolo, ele fazia um doce de abóbora, aí tinha lá um arroz doce, tinha sempre 2, 3 tipos de doce diferentes. Aí ele vinha do mercado, trazia um sorvete. Então, assim, era sempre, isso era sempre. O passeio da minha filha, eu fico imaginando hoje que o crime que era isso.
O passeio para as minhas crianças, para os meus mais velhos, era ir numa loja desses atacadão de doce e trazer pacote de bala, pacote enorme de bala, sabe? E aí você fica assim, eu comia até ver o fim, aos poucos, sabe? Mas depois que eu parei de comer aquilo, ia para o lixo, gente. Ia para o lixo, eu não tinha consciência do que eu fazia. Mas eu tinha consciência de uma coisa. Eu sempre tive muito mais coisa para fazer. Isso é coisa da minha personalidade. Eu me encho de coisa para fazer, né? Então eu me enchi de filho, mas eu, além das crianças, eu sempre dei aula de piano, eu sempre toquei, sempre fiz serviço voluntário, eu sempre fiz um monte de coisa, sempre me envolvi com as escolas, eu sempre tive muita atividade, sempre. E aí, o que eu fazia quando eu ficava cansada? Comia. Comia. Comia para não dormir, comia para poder. Eu já tinha, inclusive quando eu sentia sono, né? Dirigindo, eu já tinha lá amendoinzinho no volante, assim, amendoinzinho, chocolate, Coca-Cola, para ficar alerta. Quando eu pensava assim, nossa, eu ainda tenho coisas para fazer e eu estou muito cansada. Ah, vou comer alguma coisa para me dar força. Então eu comia de novo, beliscava o dia inteirinho, inteiro. Foi um dos hábitos mais difíceis de abandonar. E eu tive que ir desenvolvendo estratégias mesmo para conseguir abandonar. E só que isso é uma enganação tão grande, porque quando eu perdi peso, aí sim eu ganhei força. Porque acima do peso a gente sente dor no joelho, dor na coluna, dor não sei aonde, cansaço, falta de ar. Não é assim? A gente não consegue ter ali uma força física, né? Não Quando a consegue. gente está acima do peso ali, com sobrepeso, com obesidade, a nossa. Eu esqueci agora a palavra, eu tô ótima para isso. A gente não tem. Caramba, Resistência. resistência. Não era resistência que eu ia falar. Mas é isso aí, vocês entenderam, né? Daqui a pouco eu lembro a palavra e eu falo. Gente, e Mas academia, então? ânimo, o Wagner falou que ânimo, mas também ainda não era ânimo que eu ia falar, não. Porque quando a gente tá mais saudável, a gente consegue ter disposição. Disposição. Disposição era a palavra que eu queria. Isso. Quando a gente tá acima do peso, a gente não consegue ter essa disposição para fazer as coisas. Quando a gente emagrece, é igual quando a gente treina. Ah, eu não tô com disposição para treinar. Cara, mas vai lá e treina. Quando você volta com uma disposição surreal, cara. É assim, eu não quero acordar cedo para treinar, mas quando eu vou treinar, eu volto com uma disposição que parece que eu sou super-herói, parece que eu consigo fazer tudo. E é incrível como isso mexe com a nossa cabeça, porque tá mexendo com Mexe. todos os hormônios ali dentro, né? A neurociência explica isso. Você, enquanto está praticando um exercício físico, você está mexendo com vários hormônios ali dentro, que vai ter adrenalina, vai liberar serotonina, vai te dar dopamina, que são hormônios do prazer, os hormônios do bem-estar, e você vai se sentir mais animado, mais disposto e vai conseguir fazer outras coisas. Sem contar de que você falou assim, cara, eu venci. Foi uma coisa pequena, foi um dia, mas eu fui. Então, comemore que você foi, mas não comemore com comida, comemore com outra coisa. Comemore, pule, fica feliz, dança, faz uma postagem. É legal fazer uma postagem. Eu fiz uma postagem porque é uma forma de me animar, de me incentivar, de me motivar e incentivar outras pessoas, né? Caramba, eu fui hoje, que legal. Não é sempre que eu posto, mas de vez em quando é legal a gente fazer para a gente poder se motivar, né, Silvana? Porque assim, caraca, eu fiz isso hoje, então eu tenho que fazer isso amanhã porque eu vi como eu ganhei essa disposição, né? A mesma coisa alimentação. Caraca, lá no casamento, né? A comida liberada. Oh, que maravilha! Aí o garçom passava. Eu pegava algumas coisas, aí às vezes eu passava com salgadinho. Eu não comi um salgadinho no casamento. E eu fiquei feliz porque eu rejeitei o salgadinho. Eu falei, caraca, eu rejeitei todos os salgadinhos. Por quê? Se eu fosse comer, eu ia comer por gula. Eu não aguentava mais comer aquilo.
Então né, eu dei prioridade para outras coisas que eu queria comer e não comi o raio de salgadinho. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque toda hora o garçom passava com salgadinho e eu agradecia, eu não comia o salgadinho. E isso é legal, né? Quando você consegue rejeitar. Caraca, eu rejeitei um salgadinho, que bacana. Aí passava com outro, não, não quero, né? E você rejeita aquilo ali, que legal que é isso, né? E não é tudo que eu rejeito, né? Muita coisa eu aceitei ali, depois que... Mas eu lembro que antes de eu mudar ali meu comportamento, Natal e Ano Novo, gente, eu comia e eu passava mal, sabe? Aí minha avó ficava, mas você exagera, né? Caraca, se eu gostar daquela comida, eu como pra passar mal mesmo, eu adoro comer. E eu comia, e eu passava mal no Natal, e eu passava mal no Ano Novo, e eu queria comer tudo que tinha ali, eu comia muito, porque a minha família gosta de comer, né? Então, assim, tinha aquelas comidas antes, tinha aquela comida, e tinha ceia ainda, meia-noite. Caraca, mas eu passava muito mal. E depois, quando eu comecei a mudar, eu falava assim, não, agora eu não vou mais comer pra passar mal. Ou é isso, ou é aquilo. Aí eu queria comer tudo. Eu falei, não, eu vou comer isso agora, amanhã eu como um pouquinho daquilo. Eu comecei a rejeitar e eu ficava feliz com isso. Eu falava, caraca, eu consegui ser mais forte e não comi por gula. Porque eu estava satisfeita com aquele pouquinho. E é legal, dá uma sensação, se você rejeitar, você conseguir falar não para aquilo, é muito legal. Eu sou chocolate assumida, né? Eu sou assim, viciada em chocolate. Eu não resisto a um chocolate. Mas quando eu comecei a diminuir, né, a comida, a alimentação, que eu consegui entender, hoje em dia eu como chocolate. Eu sou do tipo assim, se eu abrir, eu como até o final. Eu ainda não tenho essa disciplina de comer só um pedacinho. Eu preciso aprender isso. Então, eu prefiro não comprar, eu prefiro não ter, né? Mas eu já, quando eu compro, eu já não compro mais aquele normal, eu já compro aquele mais Milton, bem-vindo. Eu já compro aquele amargo, porque o doce já me enjoa muito rápido. Qualquer doce que eu como assim que é muito doce, um pedacinho só já me enjoa. Então eu fico feliz quando eu faço isso. Eu falo, caraca, que legal que eu tô rejeitando um doce. Mas isso vai quando você muda a sua mente, quando você entende que você não precisa daquilo, né? Açúcar, eu aprendi a tomar chá sem açúcar. Hoje eu tomo chá sem açúcar numa boa, né? Eu ainda não consegui parar com açúcar 100%, porque de vez em quando eu ainda como um doce, mas na minha casa quase não tem açúcar, né? É uma coisa muito difícil. Eu não bebo café, então por eu não beber café, eu acabo não colocando açúcar ali, né? O suco natural eu nunca adoço, o chá é sem doce. A gente vai acostumando, a nossa mente vai acostumando. E quando eu tomo um chá, uma vez eu fui no meu pai, na casa do meu pai, e ele fez um chá. Aí eu fui tomar um chá e falei, nossa, esse chá tá diferente, pai. Tá... Aí eu falei, tá doce. Cara, tantos anos que eu não tomava chá com açúcar. Ele falou, eu coloquei um pouquinho de açúcar. Eu falei, não, não tá gostoso, mas tá diferente, né? Porque a gente acostuma, né? Tem coisas que a gente acostuma mais fácil. Tem coisas que demoram um pouquinho mais. Mas vale a pena acostumar, né? E o que a gente não costuma acostumar, a gente tenta manter a distância, como é o meu caso aí com o chocolate. Eu não consigo resistir muito ao chocolate. Então, já consigo comer um amargo, né? Já consigo não comprar aquele impulso, vamos comprar. Não, não vou comprar, porque eu sei que se eu comprar eu vou comer. Então deixa ele lá na loja, né? E eu não compro. De vez em quando eu vou lá e como um pouquinho. E é todo um processo, né, Silvana? Olha só, uma coisa, quando você fala isso, uma coisa que vem na minha mente, que ficou muito clara para mim na época, nossa, passou uma coisa muito barulhenta aqui. Uma coisa que vem na minha mente quando você fala sobre isso, que me remete assim à liberdade, né? É você ter a liberdade de dizer não. Gente, ganhar Nossa, é liberdade de dizer maravilhoso. não é impressionante, porque a gente se sente escravo da comida. É uma coisa do tipo assim, tem, eu vou comer. Tem, eu tenho que comer. E eu não consigo não comer. Gente, isso é desesperador. Eu fiquei 10 anos sem comer nenhum tipo de açúcar. Eu fui no casamento dos meus filhos sem
experimentar o bolo de casamento deles, para vocês terem uma noção. Mas por quê? Na verdade, eu não fiz isso porque eu precisava emagrecer. Eu fiz isso porque eu descobri que eu tinha tendência a diabetes. Eu tive diabetes gestacional na minha última gestação. Depois de 40 anos, comendo açúcar do jeito que eu comia, eu não tinha a menor condição. Eu sabia que era minha vida que estava em risco. Pelos meus filhos eu fiz isso. Eu não tinha limite, né? Eu não tinha limite. Eu fazia panelas imensas assim de arroz doce. Eu comia tudo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu começava comendo num dia, eu terminava no outro, mas era eu quem comia. E eu só descobri isso o dia que eu tive que jogar fora uma panela de arroz doce que estragou. Porque ninguém comeu. Eu falava assim, eu tenho que fazer bastante porque é para as crianças. Que criança nada, era eu que comia. Então, a gente adquirir de novo a liberdade de não fazer, de você olhar e falar, eu não quero, não preciso disso. Que foi o que eu fiz com o bolo de casamento dos meus filhos, com os doces de casamento dos meus filhos. Que eu não tive, e assim, eu não tive a menor vontade de fazer, de comer, estava tudo bem. E depois de 10, 11 anos, eu voltei a comer açúcar. Adoçar as coisas, não. Mas eu voltei a comer um doce ou outro. Mas hoje já não me domina isso. Eu como um pedaço, eu como alguma coisinha e acabou. E muitas vezes eu olho e falo, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não preciso. Então, essa E você não sente falta, né, Silvana? Não é aquela coisa assim, eu não posso. Não, você simplesmente fala que não quer e pronto. Não, e é interessante que existe uma coisa também. Enquanto a gente come açúcar do jeito que a gente come, o doce do jeito que a gente costuma comer, a gente não percebe como é doce aquilo. Quando a gente para de comer o açúcar, você começa a sentir que as coisas são doces naturalmente. Então, por exemplo, eu passei a sentir um sabor doce na canela. Eu passei a sentir um sabor doce no leite em pó. Na fruta também, né? A fruta é super doce. Nossa! Tem fruta que eu como assim, caraca, muito doce. Chega a ser enjoado de tão doce. Muito doce, muito doce. Então você começa a notar que essas coisas são todas muito doces e você punha tanto açúcar nas coisas que você já não tem sensibilidade, a gente vai perdendo a sensibilidade. Então, existem muitos ganhos, né? Muitos ganhos. Mas a gente precisa de estratégias para a gente conseguir alcançar essas coisas. Precisa trabalhar o nosso emocional. Precisa ter... inclusive, não pode ter conflito. Porque a gente tem muitos conflitos. Quer ver? Medo de passar fome. Quem é gordinho morre de medo de passar fome fazendo dieta. Então, olha só. Medo de passar fome. Medo de envelhecer. Medo de ficar feio quando emagrecer. Enquanto a gente não tiver... E outra coisa também. Às vezes, você está satisfeita com o seu corpo. Eu tenho clientes assim, tá, gente? Que são pessoas que estão com um sobrepeso, mas no íntimo delas, elas estão satisfeitas com o corpo delas, mas elas querem emagrecer, ao mesmo tempo elas querem emagrecer para voltar num corpo que tinham antes. Mas no fundo, elas sentem que elas não estão mal como estão. Mas é a pressão, né? Então, assim, elas podem emagrecer? Podem, mas, gente, precisa ter... A gente tem que ser íntegro. Tem que ter integridade. Tem que acreditar que consegue. Tem que realmente querer. Se você quer, mas não quer, não vai fazer, não vai acontecer, não vai acontecer. E, às vezes, a gente só entende esse não quero. Por exemplo, uma das minhas clientes, ela não consegue fazer dieta de jeito nenhum. Hoje ela conseguiu, né? Mas ela vem para mim assim, não consigo fazer de jeito nenhum, não consigo ser constante, não consigo. No fundo, ela não queria emagrecer. Por que ela não queria emagrecer? Porque quando ela emagrecia, ela tinha problemas no relacionamento. Então, ela precisava, no fundo, ela não queria ter que enfrentar aquilo. Né? Isso é inconsciente, né? A pessoa passa por isso sem saber. Por isso é muito importante a gente cuidar da mente.
Sim, porque a gente não sabe quais são as coisas externas, né? Outra coisa, a gente Uhum. associa comida com carinho. A gente aprendeu a associar comida com carinho. A gente aprendeu desde a infância, e isso é uma coisa interessante, né? Que eu tava vendo esses dias, né? Desde a infância, a gente aprendeu a suprir as necessidades com comida. Minha mãe era uma pessoa, apesar de ela ter um desespero por obesidade, ela fazia isso. Mãe, tô com dor de cabeça. É fome, come que passa. Nossa, mãe, tô tão cansada, uma dor nas costas. É fome, come que passa. Mãe, eu tô precisando. É fome, come que passa. Se não passasse, aí ela vinha e trazia para outra coisa. Vamos resolver, entendeu? Então, a gente passa, a gente precisa. Só que, assim, essas coisas ficam até esquecidas na vida da gente. A gente vai lembrar disso em terapia, vai lembrar quando a gente começa a mexer com a nossa mente. A nossa cultura não ajuda. Tudo, tudo que você for fazer de lazer envolve comida. Se você for no É cinema, você verdade. As vai reuniões comer familiares, os encontros com os amigos, geralmente fim de ano, né? A gente tudo, sempre marca num lugar que tem comida. tudo. Mas olha aqui, ó, se você for para a praia, você vai comer. Se você for para o teatro, na volta você vai passar em algum lugar comer. Se você for na casa da sua amiga, você precisa comer que ela fez um lanchinho para você. Se a sua amiga for na sua casa, você vai oferecer uma comida para ela. Isso, ninguém é assim, ó, não é fulana, você tá com fome? Não, você precisa comer. Eu fiz isso para você. Nossa, mas eu tô satisfeita. Ah, mas você não vai fazer essa desfeita para mim, né? Você vai comer. Eu fiz esse doce especialmente para você. E É assim, uma cultura já, né? é a cultura. Então, isso, se você for no cinema, não importa se você tem fome ou não tem, você vai comer. Se você for assistir o filme em casa, você vai comer também. E assim é que a gente não tem, assim, a cultura não ajuda, a tradição não ajuda, a maneira, todas as coisas que a gente vai ouvindo na infância, na adolescência, não ajuda. Isso não ajuda. Se não ajuda ensinando a gente a comer demais, também não ajuda quando a gente tenta fazer o outro emagrecer, porque a gente faz da maneira errada. Então, como é complicado, não é à toa que isso é um problema mundial. Não é à toa que a obesidade é uma dor e isso afeta muitos países, afeta a gente demais. Afeta a gente demais, porque ninguém sabe o que fazer com isso. As pessoas acham que sabem, né? As pessoas acham que sabem tudo. Aí elas vão lá e tiram tudo, né, da alimentação. Tira todo o carboidrato, tira tudo, impede o outro de comer, tira seu, tira do outro. Isso só traz efeito rebote, problema, ansiedade, dor e desespero por não conseguir emagrecer. Esse é o E cenário. Silvana, por falar nisso também, dá boas-vindas aqui a galera que entrou, ao Jefferson, GG Cadeirinha aí. E a gente vai fazer live semana que vem, né? Jefferson entrou agora que estava noutra live. A Eliane Lopes, o Milton. A galera tá entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Quando fala assim de fazer dieta, né, e sentir fome, vale lembrar que a dieta não é a melhor opção, né? É legal a gente fazer uma reeducação alimentar. Foi o exemplo que eu dei aqui do chá. Eu continuo tomando chá, ok. Eu tô numa dieta hoje? Não, mas eu tenho uma reeducação alimentar que hoje em dia, mesmo não seguindo ali a dieta do nutricionista, porque já ficou velha e eu acabei não voltando lá, eu hoje não adoço mais o chá. Então eu me reeduquei nesse sentido. A gente aprende a acostumar com essas coisas. E quando a gente reeduca a nossa mente, aquilo passa a ser mais fácil. Um pão de sal. Esses dias, né, eu fui na casa de parentes, eu acabei comendo pão de sal, mas é uma coisa que eu não compro na minha casa. Eu não como um pãozinho francês. É uma coisa que, assim, não me faz falta. Quando eu como um pão, é uma fatia de pão integral, né? É bem diferente, porque a gente se reeduca, a gente acostuma a comer de uma maneira diferente. E não vai dar fome. No início, dá muita fome. É aquela fome que você fica assim, caraca, eu queria comer um elefante. Não é nem um leão, né? Um elefante que é maior. Mas você começa a acostumar com aquilo.
né? Olha só. E Ronaldo, bem-vindo, Ronaldo. E você falou também sobre a questão da família, né? Que às vezes a família não aceita, não apoia. Ah, come só um pouquinho, Juliana Pontes, bem-vinda. Cara, o apoio da família é muito importante, né, Silvana? Nesse sentido. Tanto para falar da questão da comida, né? Porque, como você falou aí, seu esposo fazia vários doces e acabava tendo muito doce em casa. E também na questão da família falar assim: ah, você tem que emagrecer, você não pode fazer isso, ah, é muito fácil. Cara, apoia. A pessoa tá precisando, fala assim: você consegue, né? Apoia, porque ela tá com conflitos ali dentro que você não sabe o que é. Só ela que sabe como que é difícil para ela ver aquela comida e não poder comer, né? E ter que rejeitar. Então, cara, não fala só um pedacinho. Não, é melhor nem oferecer, é melhor não fazer, né? Eu já rejeitei muitas vezes de sair para não poder comer. E é difícil pra caramba. Mas também é muito difícil ouvir da pessoa assim: você tem que emagrecer, para de frescura, para de preguiça. Não é legal. Incentiva a pessoa de uma maneira, você consegue, vai devagar, vai no seu limite, porque a gente sabe o quanto é difícil. Só quem tá passando sabe a dor que a gente sente. Eu acho que funciona muito conversar, né? Porque o que às vezes é bom para um não é bom para outro. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, né? Para mim, eu tive que assumir, porque não aconteceu de eu ter esse apoio, de jeito nenhum. Meu marido, eu lembro ainda dele dizendo assim: eu tinha tirado todo o açúcar da minha alimentação, e aí ele disse assim, chegou em casa e disse assim: vamos fazer tapioca com leite condensado! E a meninada, eba! Eu tive que assumir a responsabilidade do meu emagrecimento. Por isso que é interessante, você falou de dieta, e eu falei para você que eu perdi 10 quilos em um mês, não falei? Que eu perdi 25 Sim, quilos em 2 meses e meio, não foi? Eu nunca fiz foi. dieta. Eu nunca tirei nem o pão francês. Eu só aprendi a diminuir as quantidades. E aprendi a fazer substituições. Assim, por exemplo, uma mandioca frita, eu passei a comer cozida com um pouquinho de azeite e sal. E fui diminuindo quantidades. Eu aprendi, assim, o nosso corpo ele dá sinais. E não quer dizer, hoje eu substituo, tá? Hoje eu gosto, eu procuro usar, assim, coisas mais integrais, mas às vezes eu vejo pessoas que isso é um obstáculo muito grande. Então, se é um obstáculo, existem outros caminhos, né? Outros caminhos. O ideal é o integral? É. Mas se você não consegue fazer isso, faz o que você tem, o melhor que você tem. E existem caminhos, desde que você trabalhe a sua mente e ouça o seu corpo. O seu corpo precisa ser nutrido. Se você não nutre seu corpo, você vai sentir fome à noite. Sabe você sentir fome à noite? É porque você não comeu direito durante o dia. Além do vício, né? Mas a estratégia para aliviar a fome da noite é comer bem de dia. Come de manhã, né? Às vezes, eu também gosto, por exemplo, você vai comer um pedaço de pão, usa uma proteína. Faz um ovo, come junto, sacia por mais tempo. Aprende a ouvir seu corpo, ele te dá sinal de quando ele tem fome. Se você ignora a fome, a hora que você for comer, você vai comer demais. Não ignora a fome. Começou a comer, 20 minutos depois, seu corpo diz para você parar. É claro. Come devagarinho. Não repete nada daquilo que você come. Varia. Então, por exemplo, se você precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de fibra,
precisa das vitaminas das frutas, precisa dos legumes, das verduras. Então, vai comer o carboidrato uma quantidade pequena. Vai comer um arroz, come o arroz, come arroz e feijão da saciedade, é excelente. Mas as pessoas tiram a comida, tira tudo. E não sabe por que não consegue levar isso para a vida. E quando a pessoa vai no nutricionista, né, que é um profissional especializado nisso, ele não tira nada, você faz uma reeducação alimentar. As dietas, elas não são assim tão restritas. Eu lembro que quando eu comecei, eu passei por várias fases, né, para poder chegar ao objetivo, mas eu não passei fome. Eu me alimentava de maneira saudável, até comia muito, né, porque tinha que comer naquele horário certinho. Eu não passei fome. Aí a pessoa fala assim, me dá sua dieta. Não é assim. Cada pessoa tem um objetivo. O meu objetivo talvez fosse menos carboidrato. Aí uma outra pessoa tem que diminuir o açúcar. E tem algumas frutas que tem muito açúcar. Se aquela pessoa tem uma tendência a diabetes, ela não vai poder comer aquelas frutas. Então, o nutricionista é o profissional indicado para que você tenha uma melhor reeducação alimentar. Então, ele vai falar ali de acordo com as suas necessidades, com o teu estilo de vida, se você treina, se você não treina. Mas dificilmente ele vai te fazer uma coisa assim restrita. Olha, você só vai beber água e comer alface. Não! É uma reeducação alimentar, que é para realmente você não sentir fome e para não ser tão difícil assim. Né? E o exercício físico também é importante a gente fazer. Né? A gente tem que cuidar do nosso corpo todo, senão fica tudo muito flácido, aí a gente acaba sem a disposição. Tem que ser todo esse conjunto, né, Silvana? Tem. Agora, o que interessante o Ronaldo está falando aqui. Eu estou enxergando muito pouco, gente, mas um pouco às vezes vem. Ele diz assim, ó, eu não gosto de tomar café pela manhã. Aí ele desconta no meio-dia. É o que a gente faz. Porque quando você chega assim, olha, eu sei que tem pessoas que fazem jejum intermitente, por exemplo. Mas o jejum intermitente, ele traz o líquido. A pessoa vai beber água, chá, vai beber durante o período, né? E isso precisa ser feito de uma maneira que o corpo seja nutrido. Não adianta. Olha, eu vejo, a pessoa diz assim para mim, eu já tirei o pão, eu já tirei arroz, eu já tirei tudo, já tirei massa. Não vou comer massa mais. Tá bom. Aí passa 10, 15 dias, ela vira e fala assim, eu comi um prato enorme de arroz hoje, porque eu não aguentei. Quer dizer, a pessoa tirou tudo, quando ela volta a comer, ela come em excesso. Então, esse não é o objetivo. O objetivo é a reeducação alimentar. O objetivo é lógico que assim, a hora que você vai no nutricionista, ela vai lá, em alguns momentos ela pode diminuir, ela é o profissional especializado nesse assunto, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso não é necessário para o emagrecimento. A gente precisa ter o nosso corpo nutrido. E isso significa que a hora que você tem fome, você come. A hora que deu o sinal da saciedade, que a gente... Quem é obeso nem lembra que sinal é esse, né? Mas se você não lembra, então quando você estiver com fome, começar a comer, 20 minutos depois, por isso tem que comer devagar, 20 minutos depois vem esse sinal. Agora, se você começa, por exemplo, come, tá com fome, né? Respira, alivia a tensão antes de procurar o que você vai comer, porque a ansiedade é grande. Alivia a sua tensão, demonstra gratidão pelo seu alimento, isso vai aliviar, né? Respira, aliviou, come uma fruta, antes, uma meia hora antes, bebe um pouco de água, come uma fruta, alguma coisa assim, para não ir com tanta fome. Começa comendo uma salada junto com uma proteína, né? Eu sempre gostei de cuidar das minhas saladas, então eu faço minha salada, coloco um pedacinho de um queijo branco, um ovinho cozido, uma coisinha assim, a salada fica gostosinha, como mais alguma proteína que tenha. Quando eu vou comer o carboidrato, eu não tenho mais fome. Eu como um pouco de carboidrato e acabou. Comi aquele arroz e feijão, sinto saciedade, ou macarrão que seja, né? O macarrão, se ele tem a carne moída, por exemplo, ele tem a proteína, faz com que esse carboidrato vá ser
digerido de uma maneira mais lenta. Então, você come, se alimenta, não repete. Ah, aquilo que está gostoso, eu vou repetir. Não, não. Se você quer repetir, repete aquilo que não está gostoso. Porque imediatamente, quando você puser na sua boca, você vai falar, não era fome. Era só vontade de comer. Aliviou isso. Gente, o processo, quando a gente trabalha o emocional da gente, tudo que a gente precisa fazer é cuidar da saúde. Ouvir o corpo. Nutrir seu corpo. Fazer uma atividade física. Quando eu entrei na academia a primeira vez, parecia que eu estava entrando numa câmera, na masmorra de um castelo, onde eu ia ser torturada violentamente. Então, a sensação era essa. Mas a gente vai para ganhar vida. A gente emagrece para ganhar vida. A gente cuida da saúde para ser feliz. Cada um de nós tem um corpo perfeito. O corpo perfeito é o seu, meu amor. Sabe você que não gosta de se olhar no espelho? O seu corpo é o corpo perfeito. Olha para esse corpo perfeito que você tem e cuida dele com carinho. Cuida das suas emoções, né? E trabalhe as suas emoções para você poder comer aquilo que é necessário para o seu corpo. E aí você vai alcançar o seu objetivo, o seu emagrecimento vai vir como um presente para você. É isso. Que maravilha, bem legal isso, né? Que o nosso corpo é perfeito, né? O corpo perfeito é o seu. Pedro entrou aí, bem-vindo, Pedro. Uma dica também que eu acho bem bacana é a gente tornar o fácil difícil, né? Cara, se você tem aquela compulsão por doce, por exemplo, né? No caso da Silvana aí tinha aquela compulsão por doce. E ela fazia aquele panelão de arroz doce, né? Aquela, Ana Nogueira, bem-vinda. Aquele panelão de arroz doce. Então, assim, como não comer arroz doce? Não fazendo. Exatamente. Gente, eu sou a viciada no chocolate. O que eu faço? Eu não compro o chocolate. Quando eu. Aí, às vezes, eu fico louca, eu fico assim, ai, eu quero chocolate, eu queria um brigadeiro, alguma coisa. Gente, eu preciso daquele brigadeiro? Não. Aí eu vou na despensa. Putz, se não tem leite condensado, não tem creme de leite, como que eu vou fazer? Cara, que bom que eu não tenho! Mas é de propósito, porque eu sei que se eu tiver, em algum momento eu vou comer por gula. Assim, só porque eu tô nervosa, porque eu tô ansiosa, porque não sei o quê, ou porque eu não tenho nada pra fazer. Eu preciso daquilo? Não. Aí eu falo assim, ai, tem uma maçã, eu como a maçã. Caraca, que maçã doce, tô feliz da vida, aquela vontade de comer doce passou. Então, assim, tenha coisas saudáveis na sua casa, né? E torne aquilo que é fácil mais difícil, né? Não tenha. Se você é daquela pessoa que gosta de ficar comendo coisas que você sabe que não vão te fazer muito bem, eu sou do tipo que tomo 2 litros de refrigerante por dia, evita, né? Evita comprar o refrigerante. Deixa para tomar só no final de semana, porque você vai procurar e não vai ter. Então, o que você vai fazer? Você não vai tomar? Até que você vai ver que você não é tão dependente dele assim. É uma forma aí de você perceber que você não é tão dependente, né? E é interessante também, sabe, uma coisa que eu aprendi a fazer doce sem açúcar, através de fruta. Gente, a banana é uma fruta tão doce, tão doce. Eu pego banana madura e eu vou apurando ela direitinho, sabe? Colocando sem açúcar nenhum. É um doce tão doce que é inacreditável. Como é que pode ser tão doce? Fazer doce a partir de banana, a partir de uva passa. Uva passa é muito doce. Então, assim, Eu nem aguento comer uva passa de tão doce que é. tão doce que é muito doce. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer um bolo, alguma coisa assim, eu bato banana bem madura, por exemplo, eu fervo um pouquinho a uva passa e ponho a banana e bato no liquidificador, eu tenho um açúcar, uma frutose, um açúcar natural, que dá para fazer alguma coisa doce. É por isso que eu não comia no casamento, porque eu fazia meu doce em casa, Ah. entendeu?
eu cuidava de mim. Gente, cuidar da gente é isso, sabe? É você aprender a se cuidar de uma maneira que seja. Então, por exemplo, você falou da maçã, né? Eu adoro. Para mim, a fruta é uma coisa maravilhosa. Mas aquele dia que eu estava com vontade de comer uma coisa diferente, eu pegava a maçã, cortava no meio, colocava um pouco de canela, né? Punha no forno, micro-ondas, né? Ou no forninho, alguma coisa assim. Fica uma Fica tipo delícia. E eu acho doce demais. Eu acho até doce demais. enjoativo. Isso mesmo, fica doce. E aí a vontade de comer doce vai embora, porque você fez alguma coisa. Outra coisa, a goiaba. Eu picava a goiaba, né? Pico a goiaba também, a mesma coisa. Ponho no forno, ponho no micro-ondas um pouquinho, ela derrete. Aí eu ponho um pouquinho, às vezes eu ponho um tiquinho de adoçante, tem o xilitol, né? Que ele é mais saudável, tudo, ou então estévia. Põe um pouquinho de adoçante, ou então eu só coloco a goiaba e depois um pouquinho de creme de leite. Você tem um doce diferente. As frutas, assim, dá para fazer muita coisa com fruta. A própria banana, né, com canela. Eu fiz muita coisa assim, petisco e assim, tudo, a quantidade é a questão, né? Então, por exemplo, eu aprendi a fazer pasta de amendoim, aprendi a fazer requeijão em casa a partir de leite que você talha em casa mesmo. É tão fácil de fazer que não dá para acreditar que é verdade. Aprendi a fazer. Fiz tanto doce para mim assim, sabe? Tanta coisa. Eu fiz bolo, fazia bolo com um pedacinho de maçã picado, gelatina com fruta. Tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer que é gostoso de fazer. Olha, quer ver? Uma massinha, por exemplo, de tapioca com, com queijo, dá um pãozinho de queijo diferente, sabe? Com até pouquinho tapioca com ovo. Quer dizer, dá para você ir mexendo com coisas muito simples. São coisas muito simples, mas que você faz e que dá um prazer comer, né? Eu lembrei, eu fazia petisquinho também de amendoim com... Colocava amendoim, uva passa. Era uma coisinha que, de repente, eu comia numa refeição, né? O amendoim com uva passa. Então, você vai cuidando de você. Aí chega no casamento, fala sério, eu preciso daquilo para quê? Para começar, eu vou na festa sem fome, né? Eu não vou para comer na festa. Eu vou na festa para ver as pessoas com outro objetivo. E aí, chegando lá, em casa, eu já fiz alguma coisa especial para mim. Chegando lá, a hora que eu vejo o bolo, aquele doce, eu falo, gente, de verdade, eu não preciso disso. Para que eu preciso disso? Se eu tiver com fome, eu vou comer alguma coisa. Se eu não tiver com fome, eu não vou comer. E tá tudo bem. Então, tudo são estratégias. Tudo são estratégias e trabalhar nossa mente. Trabalha a mente, cuida do seu emocional, cuida da sua dor, entende por que é tão importante aquela comida para você. Sabe, se às vezes você viveu, por exemplo, com seus pais e não sentiu que eles te traziam carinho, mas de repente o único momento que você tinha com eles, que você sente um carinho, é comendo um determinado doce ou alguma coisa assim, você não tá, o problema não é o doce, o problema é o carinho que você buscava. Faz a constelação familiar, você traz esse amor de uma outra forma. E você se liberta desse doce. Você vai voltar a comer o doce? Vai. Mas você vai conseguir comer numa quantidade pequena. Então, qual é a sua dor? O que você está tentando... o que você tenta suprir através desse alimento? O que é que está Isso é acontecendo? bem interessante, né? As nossas emoções, elas falam muito, né? Ana Nogueira entrou, Vitória Reis, Vinícius Gomes, o Autismo Me Ensinou. Sejam todos bem-vindos. A gente já está aqui chegando no final da nossa live, né? Algumas pessoas compartilharam aqui, comentaram com a gente.
Quem tá vendo a gravação, deixa seu comentário pra gente saber como é que foi. Silvana, bem legal aí, depois eu vou deixar você falar um pouquinho. Só quero lembrar que semana que vem, né, a gente já tá no mês de novembro, esse mês aí dedicado ao Outubro Rosa, todas as minhas convidadas foram mulheres incríveis, as lives estão todas gravadas no YouTube. É só você clicar lá, é YouTube/Amandita Dourado, ou clica no link da bio do Instagram para você poder acompanhar. Se você está vendo o YouTube e não me segue no Instagram ainda, é @Mandita Dourado, vai lá para você acompanhar também todo o conteúdo. Segue a Silvana, no YouTube vai estar aí o Instagram dela e também na gravação do Instagram também vai ter. Meninas, se toquem, né? Outubro Rosa é prevenção do câncer de mama e também agora prevenção do câncer do colo de útero. São doenças que matam muitas mulheres, então é importante a gente se prevenir, a gente conhecer o nosso corpo, né? E semana que vem a gente começa aí o mês de novembro, Novembro Azul, e eu vou receber aqui só convidados homens. Semana que vem, o Jefferson Silva, que está aqui com a gente, né? O GG Cadeirinha, está sempre participando aqui das minhas lives. A gente vai falar sobre vitimismo. Vitimismo e esqueci o outro, é vitimismo. Vitimismo, ele é cadeirante, ele é lutador aí de Kung Fu, se eu não me engano. Elisângela, bem-vinda. E a gente vai falar sobre isso, porque será que porque você é cadeirante, porque você tem alguma limitação, você é sempre vítima da sociedade? E a gente vai trazer aí vários convidados homens para falar sobre assuntos muito interessantes. Então, semana que vem, às 8 da noite aqui, no Cuidando de Você, a gente vai falar um pouquinho sobre o vitimismo com o Jefferson Silva. Ficam todos já convidados a partir de agora, dia 2 de novembro, aí, né, focando no Novembro Azul. Silvana, você tem aí o programa, né, Emagrecendo em Paz, é esse o nome? Quer falar um pouquinho sobre ele? Como é que a gente faz para participar? O pessoal que está vendo a gravação, o pessoal que está ao vivo aqui com a gente, quem está gostando, né, quem gostou da live, deixa o coraçãozinho aí. Quem entrou agora no final, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no meu Instagram, vai também para o YouTube. Compartilha com todo mundo que você conhece, que vai gostar de ver esse conteúdo, e não deixa de deixar o seu comentário e sua curtida. Silvana, fala pra gente como que a gente faz para participar desse programa. Então, o programa Emagrecendo em Paz, ele surge justamente para trazer um olhar diferente para o emagrecimento, né? Tem muita gente falando de emagrecimento, muita gente trabalhando com emagrecimento, mas para mim nada disso dava resultado, né? Eu precisava dessa paz para conseguir, e eu acredito que o emagrecimento não precisa vir pela dor. Eu acredito que a gente pode olhar para a gente, se amar, se cuidar e alcançar os objetivos que a gente tem, né? Então, quem quiser conhecer mais, entra no link na minha bio. É Sil Rinaldi _terapeuta no Instagram. E lá você vai entrar no meu grupo no WhatsApp, me chama no direct, a gente conversa a respeito, a gente marca um momento para a gente poder conversar a respeito, você poder conhecer melhor o programa. Eu realmente acredito que a gente pode se amar, se gostar, curar as nossas feridas e trazer o emagrecimento de uma forma mais natural para a gente poder se sentir bem. E eu quero te agradecer, né, Amanda? Te agradecer muito o privilégio de estar aqui com você. A gente participou de um evento no Rio, onde a gente se conheceu ali pessoalmente. Foi uma delícia isso. Foi um presente, né, que a gente recebeu. Eu acho que essas relações que a gente vai criando são o verdadeiro presente, né, que a gente recebe. A oportunidade de a gente fazer esses laços, ter essas trocas, né? E eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você. Adorei o seu programa, Cuidando de Você. A gente precisa muito cuidar da gente, né? Eu que agradeço, Silvana, desde que eu te chamei, você super, né, topou, é um assunto muito interessante. Ilana, você chegou no final, sim, mas vai ficar gravada, vai lá no YouTube para assistir daqui a pouco. Vai ficar gravado aqui no Instagram também, tá? Depois você deixa seu comentário lá pra gente, deixa a sua curtida.
Silvana, gratidão. Foi um prazer, uma honra ter te conhecido naquele evento, uma honra te receber aqui no Cuidando de Você, né? Para a gente falar sobre esse cuidado, sobre esse carinho que a gente tem que ter com a gente e contar um pouquinho da sua história, eu poder contar um pouquinho aí do que aconteceu comigo também nessa fase. E fica aberto aqui o meu canal para que você possa vir outras vezes, para que a gente possa compartilhar e ajudar outras pessoas. O meu canal do YouTube, Lana, é só você ir lá no link da bio do meu Instagram, né? Quem tá no Instagram é @mãeditadourado. No link da bio tem aí direto pro YouTube. Quem tá no YouTube vai no Instagram @mãeditadourado. Vocês seguem lá. Então foi um prazer te receber por aqui, é um prazer ter esse contato com você, essa mulher linda, né? Que tem um corpo lindo, maravilhosa, que não aparenta a idade que tem, não parece que teve 8 gestações, né? Que tá super, hiper linda, maravilhosa, com esse sorriso, ajudando outras pessoas. E me ajudou ali com uma conversa que a gente teve, foi muito legal. E é isso. Semana que vem, Jefferson Silva, para a gente falar sobre vitimismo. Ele vai contar um pouquinho da história dele enquanto cadeirante. Será que porque você tem limitação, você é o coitadinho da sociedade? Ou não? A gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, né? Segue lá a Silvana. E a Ilana tá falando que eu tô vendo aqui, é sobre obesidade, eu tô caminhando muito bem, Ilana, tem que caminhar, tem que cuidar da saúde, você é novinha, a Ilana deve estar com uns 12 anos hoje, né? E tem que cuidar, Que sim, da linda! saúde quando a gente ainda é novinho, porque eu comecei a cuidar da minha saúde depois dos 30. Nunca é tarde, mas quanto antes a gente começar, melhor, né? A gente ter uma vida ativa, cuidar, prevenir é sempre o melhor remédio. Então, deixo aqui minha gratidão também a todos que estiveram conosco ao vivo até agora, né? Nesse bate-papo super bacana. Todo mundo que está vendo a gravação no YouTube, no Instagram. E sem vocês, né? O Cuidando de Você não estaria aqui há 2 anos, toda quarta-feira, né? Levando conhecimento, levando autoestima, levando informação para as pessoas, né? Então, fico muito feliz, muito grata pelos meus convidados, que são tão incríveis como você, Silvana. Gratidão mais uma vez. E vamos lá acompanhar né, Emagrecendo em Paz. Como é que é o nome? É É o isso programa mesmo? Emagrecendo em Paz. Emagrecendo em Paz da Silvana. Vamos seguir lá. É Silvana, é Sil É Rinaldi, underline Silvina. terapeuta. Isso. Sil Rinaldi, underline terapeuta. Vai estar na descrição aqui, seja no YouTube como no Instagram, para vocês poderem seguir a Silvana, né, essa super profissional, conhecer o projeto dela. Eu tenho até que entrar nesse grupo, que eu acho que eu não entrei ainda, Sil. Vou entrar lá também, né? É importante, não é porque eu já aprendi que a gente tem sempre que aprender de uma maneira diferente. Eu também, né, hoje eu me amo, mas eu quero aprender outras técnicas, né? Eu preciso emagrecer um pouquinho, eu sei que eu preciso. E a gente tem sempre que incentivar as pessoas de uma maneira certa, sem deixá-las mal, né? É isso mesmo. E a Ilana gosta muito das lives, é importante, né, Ilana? Então segue lá também. Bonitinha. E é isso, gente. Prazer imenso, Silvana, estar com você aqui. E Gente, até um a beijo, próxima. hein? Semana que vem a gente está junto aqui, mais uma vez, às 8 da noite. Um abraço. Ah, quem puder, dá um print aí, né? Comenta lá, marca a gente nos stories que a gente vai compartilhar. Ó. Vai lá, gente, dá um print aí, ó. Dá um sorriso aí, Silvana, pra galera printar. Deixa eu tirar os comentários para vocês poderem dar um print e marcar a gente lá nos stories. Vai lá. Oi? Acho que foi, né, gente? Acho que Pode sim. marcar lá, falar para todo mundo assistir a live, compartilha com todo mundo. E eu vejo vocês na semana que vem. Gratidão, Silvana. Beijo grande, Gratidão a gente. todos. Muita gratidão, muita, muita para Obrigada. você também. Amém. Tchau, gente.